Boa noite a todas e a todos. Cumprimento Suas Excelências, o senhor Procurador-Geral do Trabalho, Dr. José de Lima Ramos Pereira, na pessoa de quem cumprimento os membros do Ministério Público do Trabalho. Cumprimento o excelentíssimo senhor Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Lélio Bentes Correia, na pessoa de quem cumprimento os ministros do Tribunal Superior do Trabalho e os seus magistrados. Suas Excelências, os conselheiros nacionais do Ministério Público, aqui presentes, Moacir Rei Filho, Antônio Edílio Margalhães Teixeira, Ângelo Fabiano Farias da Costa, Jaime de Cássio Miranda, Oswaldo da Albuquerque Lima Neto, Corregedor Nacional do Ministério Público, neste ato representado pela doutora Jaqueline Orofino, na pessoa de quem cumprimento todos os conselheiros e servidores do Ministério Público. Cumprimento Sua Excelência, a Vice-Procuradora-Geral da República, doutora Lindora Araújo. Cumprimento Sua Excelência, o senhor Procurador-Geral da Justiça Militar, doutor Antônio Pereira Duarte, na pessoa de quem cumprimento os membros do Ministério Público Militar. Cumprimento o senhor Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Território, doutor Georges Carlos Frederico Moreira Senior, na pessoa de quem cumprimento os membros do Ministério Público do Distrito Federal e Território. A senhora Secretária do Ministério Público da União, doutora Eliana Pérez Torelli de Carvalho. Cumprimento o senhor Presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, doutor Biratã Caseta. Sua Excelência, o senhor Presidente da Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras de Trabalho, doutor José Antônio Vieira de Freitas Filho. Sua Excelência, a senhora Diretora-Presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, doutora Zélia Luiza Perdonar. Cumprimento todos os presidentes e diretores das associações, membros e servidores aqui presentes e que nos acompanham na Rede Mundial de Computadores. Assim também, todos os magistrados, membros do Ministério Público Brasileiro, advogados, servidores. Cumprimento todos os aprovados, hoje empossados no concurso do Ministério Público Federal, no Ministério Público do Trabalho, e seus familiares e amigos aqui presentes. Cumprimento a doutora Maria das Mercês Gordilho Aras, minha esposa, colega subprocuradora-geral da República, coordenadora da Assessoria Constitucional no Supremo Tribunal Federal, a pessoa de quem cumprimento todas as colegas e todos os colegas que atuam com denodo nessa difícil tarefa que ora estamos prestes a concluir o biênio. Senhoras e senhores, é grande a satisfação em realizar esta posse conjunta dos novos procuradores e procuradoras, aprovados no 30º concurso para a carreira do MPF, e dos novos procuradores e procuradoras de trabalho, aprovados no 22º concurso do Ministério Público do Trabalho. Os concursos realizados foram obra de intenso labor de membros e servidores de ambas as instituições, na pessoa do Dr. Carlos Fernando Mazzocco, secretário de concursos do Ministério Público Federal, e da doutora Daniela de Moraes do Monte Varandas, coordenadora da Secretaria do 22º concurso do Ministério Público do Trabalho. Parabenizo-os pelo ofício competente e zeloso e pelo sucesso desses dois certames. A excelência das senhoras e senhores candidatos aprovados, ora empossados, reflete a alta qualificação das bancas examinadoras, compostas por juristas de distintas carreiras que executaram com apuro de ourives o seu mistério. Na pessoa do senhor ministro João Otávio de Noronha e da senhora ministra Adelaide Alves Miranda Arantes, recebam nossos cumprimentos e a gratidão do Ministério Público da União. Estamos aqui reunidos porque fazemos parte da mesma instituição, o Ministério Público da União, porque estamos irmanados pelo princípio da unidade,
sobretudo na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos individuais indisponíveis. E aqui eu começo essa fala, chamando a atenção para a leitura do texto expresso do artigo 127 da Constituição, no seu caput. Nós temos o dever de velar pela ordem jurídica que sustenta o regime democrático. E por que chama a atenção disso? Porque também compete ao Poder Legislativo, no âmbito das suas competências, zelar pelo regime democrático. Compete ao Poder Judiciário também. Compete à advocacia também. Compete a diversas instituições do Estado e da sociedade velar pelo regime democrático e pelo Estado de Direito. Mas nós, do Ministério Público, começamos a nossa tarefa, a nossa função constitucional, dever de velar pela ordem jurídica. Ou seja, nós não julgamos, meus caros jovens colegas do MP, do Trabalho e Federal, nós não julgamos, nós não administramos a coisa pública, nós não legislamos, nós velamos pela ordem jurídica que sustenta um conjunto de valores, um regime político democrático, um Estado de Direito, um sistema de economia aberta que deve estar voltada também para a consecução dos objetivos da República Federativa do Brasil. Entre aquelas mais importantes na ordem cronológica, a constituição de uma sociedade livre, justa e solidária. Assim eu posso dizer aos caros empossados, nossos colegas, excelências, que as nossas homenagens por terem atestado o mérito nestes rigorosos certames, dispondo de precioso tempo e sacrifício próprio de todos, servem ao Brasil para formar a carreira de Estado de especial relevo no país. Doravante, vossas excelências, procuradoras e procuradores da República e do Trabalho, podem comemorar a vitória de ter ingressado nas carreiras do Ministério Público da União, com todas as garantias e prerrogativas, entre as quais a vitaliciedade, a inamovibilidade, a irredutibilidade de vencimentos. Tudo isso permeado por outras garantias, por outros valores. O maior deles, a unidade da instituição, o maior valor pessoal do membro, a independência funcional. É o desafio a ter conquistado, conciliar a autonomia, conciliar a nossa unidade institucional com a independência funcional. As partes de uma instituição não podem ser maior que a própria instituição. Vossas Excelências, de igual modo, contam com o apoio restrito deste Procurador-Geral no exercício da missão, em especial neste momento em que a PGR amplia sua presença pelo país com mais membros, mais servidores, mais recursos e mobilidade, reduzindo as desigualdades regionais que tomam conta do âmbito da presença do nosso Ministério Público nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com apenas 30% de toda a instituição, apesar de corresponder a 70% do território nacional. Assim, essa posse grandiosa de hoje leva 35 membros do Ministério Público para a região Norte e em menor número para a região Centro-Oeste e Nordeste. Mas é assim que nós fazemos. Nós temos que reduzir as desigualdades regionais para que a nossa pauta seja o desenvolvimento e o compartilhamento dos resultados da riqueza nacional. E esse é um desafio que o Ministério Público pode se desincumbir, agindo preventivamente, agindo como o órgão monocrático que é titular, para contribuir no sentido do aprimoramento das nossas instituições.
quero, nesse aspecto, lembrar que é preciso caminhar com respeito às diferenças, combater o discurso do ódio, promover a tolerância sempre. A democracia, como todos sabem, não é só o regime da liberdade, da igualdade e da dignidade da pessoa humana. Mas a democracia nasce da racionalidade. E racionalidade invoca paz. Não é compatível com a razão a violência que destrói riquezas, nações, famílias, destrói instituições. A paz é o nosso maior bem a ser conquistado na marca do nosso processo civilizatório. A propósito disso, colho da obra já clássica, considerada das maiores, de Bertolt Brecht, A Vida de Galileu, onde o grande pensador alemão discute ciência e religião, um pequeno trecho, em que a personagem, o pequeno monge, pergunta a Galileu: mas o senhor não acha que a verdade, por verdade, se afirma, mesmo sem a gente? E Galileu, ali, respondendo como o homem da ciência, disse: não, não e não. Só se afirma a verdade que nós afirmamos, a vitória da razão só pode ser a vitória dos homens racionais. Olha, trago esse excerto para lembrar que a Constituição é um documento racional. É um documento que estrutura e organiza o funcionamento do Estado brasileiro e da sociedade. Os seus princípios estruturantes são de obrigatória observância por todos os entes que tenham conotação coletiva. E nós, membros do Ministério Público, não podemos esquecer desta racionalidade que repele a polarização, o radicalismo, o discurso do ódio, a violência, compreendendo que nosso trabalho é buscar extrair da Constituição e das leis o caminho que faz justiça, justiça justa, não uma justiça técnica, porque seria muito fácil defender o doutor Guillotin quando inventou a guilhotina, porque ele encontrou a técnica de cortar o pescoço dos indivíduos sem provocar dor, porque seccionava a coluna com o cérebro. A técnica do doutor Guillotin era muito importante para ele, a morte indolor. Mas vivemos um processo civilizatório muito mais avançado. Um processo civilizatório que eleva o homem ao seu papel, à sua dignidade. O homem de Protágoras, o homem que é um fim em si mesmo. Um homem que tem na dignidade da pessoa humana a possibilidade de escolher o seu próprio destino. E se faz essa escolha escolhendo políticas públicas através de políticos. E é preciso saber que política é feita para que não façamos guerra. E a guerra também é uma forma de fazer política indesejável, é verdade. Mas tudo isso para chamar a atenção dos jovens colegas que hoje assumem este cargo, para dizer da grandeza de ser membro do Ministério Público, da grandeza de ser e de integrar uma das magistraturas, aquela que os clássicos franceses diziam que era o parquet, a magistratura em pé. E é importante lembrar que esse protagonismo impõe não a adoção de medidas atabalhoadas, indiscriminadas, sem medir as consequências. Não.
A sociologia de Max Weber já cuidava da ética da responsabilidade. Não da ética do resultado, mas da responsabilidade. Existe de todos nós a responsabilidade com todo e qualquer ato processual, procedimental, que atinja o patrimônio subjetivo ou mesmo objetivo terceiro, de quem quer que seja. Nossa instituição só se tornará maior do que é. Só se tornará a grande instituição constituída por Sepúlveda Pertence e José Sarney, se nós tratarmos desta instituição na busca sempre do caminho do meio, lembrando de velhas lições clássicas de que a coragem do procurador, do magistrado ou de qualquer cidadão está entre a covardia e a temeridade. A coragem está em cumprir o dever. E, muitas vezes, o dever não está posto na opinião publicada. Como fez a pergunta Brecht, com a sua personagem, o monge, e de que verdade nós estamos falando? A verdade da qual nós estamos falando só pode ser a verdade dos racionais. E é essa leitura da racionalidade da Constituição e das leis que prega que não há leis, não há palavras inúteis na norma, que nós, jovens aqui presentes, empossados, temos que observar no cotidiano. É relevante dizer que os 35 procuradores da República vão para o Amazonas. Que missão maravilhosa. Recebi a minha primeira lotação em Rondônia há 37 anos. Não tive a oportunidade de ficar por lá e conhecer o Amazônia com profundidade. Vinha fazê-lo anos depois em outras regiões do norte. Como é belo conhecer culturas e culturas tão ricas como a cultura da região amazônica. A presença de cada membro ali significará a presença do Estado brasileiro, a presença do Ministério Público, a possibilidade de promover desenvolvimento econômico e social sustentável, preservar, manter e defender o etnodesenvolvimento sustentável, tudo com respeito ao meio ambiente equilibrado. Que sorte Vossas Excelências, jovens de hoje empossados, vão ter em chegar na Amazônia e encontrar uma frota fluvial, encontrar uma frota aérea com helicópteros e aviões anfíbios, encontrar meios de comunicação em tempo real 5G por satélite. Doutora Eliana Torelli, parabéns. Encontrar uma ferramenta tecnológica que nós chamamos de georradar, que em 10 segundos detecta invasões, derrubadas de árvores, queimadas. E tudo isso, uma vez reunido, pode gerar soluções de defesa do patrimônio ambiental e indígena, quilombola, das comunidades nativas. Imagino que os nossos colegas do Ministério Público do Trabalho, de sua parte, terão outras tarefas tão importantes quanto. Mas eu já me alonguei e não vou desfiar todo um discurso baseado numa ciência que muitas vezes precisa ser aprendida de forma direta, pessoal, com o cheiro da terra, com o calor, o clima e com todo um sabor das frutas do norte que os esperam. Dessa forma, o que eu posso desejar nesse momento é que todos sigam, como dizia Jean-Paul Sartre. Não interessa mais o que fizeram de vocês.
Agora, o que interessa é o que vocês vão fazer com o que fizeram de vocês. Este Procurador-Geral da República deseja a todos que, levando em conta o humanismo cristão que me orienta, possa o humanismo em si levar cada um dos senhores a se sentirem parte de uma grande comunidade planetária na casa em que todos nós habitamos enquanto encarnados nesta vivência. Muito boa sorte a todos, muito obrigado a todos, e o sucesso de cada um dos colegas hoje empossados é o sucesso do Brasil, é o sucesso desta instituição, é o nosso sucesso que dedicamos nossas vidas nesses 4 anos para que o Ministério Público possa avançar na sua jornada institucional, simbólica e de força para somar a toda a comunidade. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Parabéns.